Olá! Na aula de hoje trataremos do assunto de ondas estacionárias e de que forma ela se propaga por meio de um meio material aprisionado. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje trataremos do tema de ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias? São ondas que não transladam, pois se encontram aprisionadas em seu meio. Mas como assim? A gente não viu na refração que ondas passam de um meio para outro? Nesse caso, o que acontece é que a onda, o material da onda em si, é constituído pelo meio, ou seja, o meio se encontra aprisionado entre duas paredes, por exemplo, e a onda sofre reflexões sucessivas nas paredes, de forma que ela fique aprisionada sempre nesse pedaço de meio em que ela se encontra propagando. Ou seja, como é que isso funciona na prática? Por exemplo, um exemplo prático para isso é uma corda presa entre duas paredes. A gente pode pôr ela para oscilar, ou seja, fazer uma onda percorrer essa corda de várias formas. Por exemplo, ela pode percorrer dessa forma ou dessa forma. Agora, como é que fica o comprimento de onda para cada um desses casos? Sendo a distância total entre as duas paredes L, a gente vê aqui que para esse primeiro caso, o comprimento de onda vai ser 2L, ou seja, o L vai ser igual a metade do comprimento de onda. Nesse caso, o L vai ser igual a 1 comprimento de onda, ou seja, 2 vezes a metade do comprimento de onda. Nesse caso, vai ser 3 vezes a metade do comprimento de onda. E assim sucessivamente, seguindo esse padrão. De que forma, então, a gente pode relacionar esse número aqui, equivalente à forma geométrica que a onda oscila na corda, e o comprimento de onda dela, em função aqui dessa distância entre as paredes L? Bom, a gente pode dizer que L vai ser igual a N vezes metade do comprimento de onda. Ou seja, N vezes, ou seja, o número N equivalente ao tipo de geometria que a corda forma, né, enquanto oscila, que a gente vai chamar aqui de harmônico, e o comprimento de onda, né? Então, a gente pode relacionar, a gente pode encontrar uma fórmula matemática para o comprimento de onda em função da distância L e do harmônico N dessa forma aqui, matemática. Agora, se a gente quer achar, por exemplo, a frequência dessa onda, que é uma grandeza importante para o estudo dela, a gente pode usar a nossa equação fundamental, ou seja, a velocidade dela vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Mas agora, a gente sabe que o comprimento de onda tem uma relação com a distância L total e o harmônico definida por meio dessa equação aqui. Ou seja, a nossa expressão para a frequência de uma onda estacionária desse tipo aqui vai ser essa aqui, que a gente obtém substituindo o lambda que a gente obteve dessa equação nessa equação. E a gente chega em F igual a NV sobre 2L, onde N é o que a gente vai chamar de harmônico da nossa onda estacionária. Cordas vibrantes. O que são cordas vibrantes? Bom, são aquelas cordas que geram os sons característicos que a gente ouve de uma guitarra, de um violão, de um violino ou de qualquer instrumento de cordas. Ou seja, são cordas que vibram em vários estados diferentes. Por que tem que ser som? Podem ser em vários estados, ou seja, uma corda pode vibrar em um harmônico ou 2 harmônicos, por exemplo, o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro, ou 3, o primeiro, o segundo e o terceiro. A corda não se prende a um harmônico apenas, ela pode vibrar em vários harmônicos. Agora, a frequência do som que ela vai emitir no ar, que vai chegar nos nossos ouvidos, vai ser uma frequência idêntica à frequência que a corda oscila, ou seja, se a corda oscila com 5 Hz, a gente vai ouvir um som de 5 Hz. Agora, a fórmula anterior aqui, que a gente usou uma corda oscilando, vai se aplicar a essa corda vibrante aqui do instrumento musical que a gente está analisando? Vai, não tem diferença física alguma. Também vai ser uma corda presa em 2 extremidades que vai vibrar e vai produzir um som. Ou seja, vai valer essa fórmula aqui para a frequência F da onda. Agora, tem alguma particularidade da corda vibrante que pode nos fornecer uma informação a mais dessa frequência? Sim, porque em cordas reais, cordas que possuem uma densidade Mi, por exemplo, Mi sendo essa letra grega aqui,
a gente vai saber a velocidade que antes a gente não conhecia para a nossa onda estacionária. Ou seja, a gente tem essa equação aqui que vale, e essa equação aqui da velocidade, igual a 1 sobre R, que vai ser o raio da espessura da corda, em função da força de tração e da densidade dela. Ou seja, a gente tem uma propriedade aqui estrutural do material que vai nos ajudar a definir a frequência que essa onda vai vibrar no instrumento, sendo um violão, um violino, qualquer instrumento de corda, ou seja, um instrumento que possui uma corda que vai vibrar e produzir som. Ela vai apresentar essa propriedade aqui, matemática estrutural, e essa propriedade aqui que a gente demonstrou desse caso aqui da corda oscilando. O outro caso de onda estacionária importante na física que a gente vai estudar vai ser o caso de tubos sonoros. O que são tubos sonoros? É um tubo que pode possuir duas ou uma cavidade, uma abertura, né? E o som que passa por ele, a velocidade do ar que passa por ele, vai formar uma onda estacionária aprisionada nesse tubo. Vamos estudar primeiro o caso do tubo aberto, ou seja, é um tubo que apresenta as suas duas extremidades abertas para o ar atmosférico. Nesse caso, o ar que vai passar por esse tubo com uma certa velocidade vai apresentar um padrão de oscilação dessa forma aqui, do caso do primeiro harmônico. Agora, vai ter uma outra crista aqui no meio para o segundo harmônico, mais uma no terceiro, e assim sucessivamente. De que forma a gente pode quantificar a frequência dessa onda estacionária, desse caso aqui, do tubo aberto? Ela vai apresentar a fórmula idêntica a esse caso aqui que a gente já demonstrou, que vai ser F igual a NV sobre 2L, onde N é o harmônico do nosso tubo aberto. E existe um outro caso, que é o tubo fechado. O tubo fechado, como o próprio nome sugere, vai apresentar uma extremidade fechada e a outra aberta, que vai ser por onde o ar que vai oscilar dentro dele vai entrar. Agora, a diferença é que ele vai se assemelhar, de certa forma, à metade do caso do tubo aberto. Ou seja, se antes a gente tinha esse padrão, o fechado vai ser como metade desse padrão, porque essa extremidade aqui não vai entrar. Ou seja, sugere que, intuitivamente, apenas metade do ar vai começar a agir como onda dentro desse tubo. Ou seja, a forma dele vai ser idêntica à anterior, dividida de meio, porque as ondas dentro do tubo fechado, que vão oscilar nesse tubo fechado, vão ser metade das que oscilariam, por exemplo, em um tubo aberto. Portanto, a frequência desse tubo fechado vai ser F igual a NV sobre 4L, onde N vai ser o harmônico do nosso tubo fechado. Portanto, a gente pode concluir com essa aula que existem ondas estacionárias, ondas que são aprisionadas pelo meio em que oscilam, e essas ondas, existe uma importância única no estudo das ondas sonoras, porque elas constituem os instrumentos de cordas, por exemplo, que produzem sons que podem ser controlados pelo manuseio de uma corda fixa, com início e fim. Portanto, são uma propriedade das ondas sonoras, as ondas estacionárias, que podem assumir formas físicas diferentes, podendo ser uma corda presa entre duas paredes, como é esse caso aqui estudado, ou um tubo que pode ser aberto ou fechado, como foi estudado aqui na parte final da aula. Muito obrigado.